Por que os medicamentos prescritos para transtorno do pânico ou síndrome do pânico quase nunca funcionam? É muito comum as pessoas se queixarem que estão em tratamento há muitos anos e não conseguem melhorar da síndrome do pânico. Na realidade, em média, as pessoas demoram 7 anos no Brasil para buscarem tratamento para a síndrome do pânico. Isso é uma coisa alarmante, é terrível. A pessoa ficar 7 anos sofrendo até buscar tratamento é algo absurdo. Mas, enfim, é, por que que, na realidade, a pessoa também não consegue melhorar? Um grande problema disso acaba contribuindo bastante para que a pessoa não busque tratamento, talvez seja o fato de ela ver ao redor todo mundo dizendo que faz tratamento para síndrome do pânico, para transtorno de ansiedade alta, como é o transtorno do pânico, e não consegue melhora. E o pior, e o mais curioso, uma coisa que eu demorei muito para entender, por que é que os médicos, os psiquiatras, fazem uma verdadeira loteria? Me desculpe, mas eu não tenho outro termo para colocar. Fazem uma verdadeira loteria. É um sistema de tentativa e erro. E eu acho muito curioso. Quando você vai para um psiquiatra, 9 entre 10, não são todos. Eu conheço alguns, pouquíssimos, mas conheço alguns psiquiatras que são muito assertivos, muito cuidadosos, que estudam profundamente os transtornos de ansiedade, não sobre o viés da indústria farmacêutica, mas sobre outros vieses. E quando prescreve a medicação, é muito mais preciso. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por quê? Porque a maioria dos psiquiatras, quando você vai buscar, por exemplo, tratamento para um transtorno de pânico, ele normalmente diz o seguinte: olha, você vai usar esse medicamento e vai ficar 30 dias usando ele. E depois de 30 dias, você volta aqui para a gente reavaliar. E aí vem a coisa mais curiosa. Eles dizem, se você não se adaptar, a gente muda. Eu nunca entendi isso. Como assim? Raciocina comigo. Se você está com febre, é porque você está com um sintoma de alguma inflamação ou infecção. Então a primeira coisa que o médico faz é te prescrever um antitérmico, seja lá qual for. Tem antitérmico que vai causar um pouco mais de efeito colateral, talvez dar sono, não sei, mas todos eles vão fazer a mesma coisa. Vão baixar a temperatura do seu corpo. É fato. Depois disso, ele vai procurar debelar a causa. Ou seja, se for um vírus, ou se for, digamos, se for o caso de uma bactéria, aí sim ele vai prescrever um antibiótico. Se for um vírus, ele vai ver qual a conduta melhor, etc, etc. O problema é que, com transtornos mentais, o psiquiatra normalmente, a maioria deles, não todos, fazem um processo de tentativa e erro. Eu conheço clientes que chegaram aqui dizendo que no período de um ano testaram sete medicamentos para transtorno do pânico. Qual é a lógica disso? É uma tentativa, eu estou tentando, vou ver se acerto, se der certo, se não der. Aí sabe o que acontece? No meio do caminho, a pessoa começa a melhorar. E ele começa a achar que é a medicação, pode ser que seja, pode ser que não. E eu normalmente duvido muito. Por quê? Porque se você tem acompanhado os nossos vídeos, você sabe que eu tenho dito que transtorno do pânico nada mais é que a exacerbação da ansiedade, e para que você tenha transtorno de pânico, você tem que ter algo como um sanduíche misto. O sanduíche misto são 3 componentes: pão, queijo e presunto. Para que você tenha transtorno do pânico, você tem que ter ansiedade muito alta, você tem que ter pressão, uma pressão muito elevada no teu trabalho, na tua vida, enfim, de qualquer forma. E o terceiro, uma sensação de desamparo ou desproteção. São os 3 elementos. Se você tem essas 3 coisas, você tem transtorno do pânico. E eu não conheço nenhuma medicação no planeta que vai fazer com que você diminua a pressão que você tem no trabalho. Imagina, você toma uma pílula e agora você vai para o trabalho e não tem pressão nenhuma. Não existe. A não ser um efeito que algumas medicações fazem de fazer o quê? Fazer com que você simplesmente fique meio chapado. Você fica lentificado, você fica lerdo. Tanto é que avisam para que você não dirija, não opere máquinas, não faça nada que possa pôr em risco a sua vida ou de outras pessoas. Por quê? Porque você não vai responder por você, meu filho. Você não vai conseguir. Você está com uma droga te chapando. E aí, se você está chapado, você não consegue até mesmo sentir a angústia e a agonia. Pronto. Ou seja, bota uma pressão em cima de você e você não consegue nem viver direito e nem muito menos sentir. Aí isso é o tratamento. Não tem sentido. Não tem o menor sentido. Então é por isso que a medicação acaba não funcionando. Porque a indústria farmacêutica, ela não está preocupada em te explicar o óbvio. E qual é o óbvio? Transtorno do pânico não é doença. Isso é uma classificação da psiquiatria influenciada pela indústria farmacêutica. E por que isso? De onde vem essa história? Gente, você tá meio maluco? Isso é uma terapia... Isso é uma teoria da conspiração, uma terapia... Caramba, uma teoria conspiratória? Não. É algo simplesmente que dá lucro. Raciocina comigo. Ansiedade.
Você tem ansiedade quando você se sente desamparado, desprotegido, inseguro, com alguma coisa que você não consegue lidar, com algum perigo. E esse perigo pode ser, não vou conseguir pagar meus boletos, o perigo pode ser, o chefe está me perseguindo, o perigo pode ser, tô sozinho agora e tô passando por um ambiente muito difícil, eu tenho que andar todo dia numa área muito perigosa, eu tô morando num bairro perigoso, enfim, eu sofro uma tentativa de assalto, seja lá o que for. Você começa a ficar com ansiedade. Você começa a ficar com ansiedade, digamos que para seu azar, as coisas começam a piorar. E você sofre um assalto adicional, ou você é demitido, ou as coisas começam a piorar e tua ansiedade começa a crescer. Começa a crescer. Quando chegar um momento em que você não consegue lidar mais com isso, e você se sentir muito pressionado, e você começar a achar que ninguém consegue te ajudar, aí você começa a ter ataques de descarga de adrenalina, mas uma descarga violenta. E essa adrenalina vai começar porque você tem os sintomas clássicos do pânico. E que sintomas são esses? Coração dispara aceleradamente. Você começa a suar frio, começa a ter aceleração respiratória, você começa a ficar muito agitado, começa a ter pensamentos muito negativos de que tudo vai dar errado. Tudo isso é adrenalina. Adrenalina é um neurohormônio do pânico e do pavor. No próximo vídeo a gente vai falar detalhadamente sobre a adrenalina, vai explicar quais são os efeitos dela. Mas por enquanto, para o vídeo não ficar muito longo, eu preciso que você entenda que não adianta necessariamente você estar se empaturrando de medicação para tratar sintomas. Por quê? Transtorno do pânico ou síndrome do pânico, e veja só o nome, se mudou de síndrome para transtorno porque síndrome é conjunto de sintomas. Sintoma do pânico ou síndrome do pânico. Veja, a medicação é para tratar sintomas, mas e a causa? É a mesma coisa que você comer uma feijoada estragada, você ficar com o intestino desregulado, todo o aparelho gastrointestinal ferrado, e você começar a tomar uma medicação para poder você não conseguir mais ir no banheiro, para você prender lá e tal. Mas a infecção não está dentro? Até que você se elimine tudo aquilo, você vai ficar bom? Não, não adianta tomar medicação para o sintoma somente. É preciso que você corrija também a causa. Só que a indústria farmacêutica não está preocupada em te curar. É óbvio. Por quê? Se você pode passar 10 anos comprando a medicação cara, por que eu vou te dar uma e você cura de uma vez só, pagando uma porcariazinha, um dinheirinho pouco? Não tem sentido. A indústria farmacêutica, ela só procura te adoecer. E acredite, isso não é teoria conspiratória, isso não é algo de alguém que está falando que não sabe o que está dizendo. Pelo contrário. Eu não sou só psicólogo. Eu também trabalhei na indústria farmacêutica quase uma década. E eu tinha uma verba milionária. Eu tinha muito dinheiro para dar para médicos, para os médicos fazerem os nossos cursos. Sabe? Por que coitados dos psicólogos, eles não recebem dinheiro para fazer grandes eventos, congressos e tal? Simples. Porque ninguém investe. Por que ninguém investe? Porque não tem lucro. O psicólogo, normalmente, ele vai lá para conversar com a pessoa, que eu até discordo disso, mas isso é tema para outro vídeo. Mas ele não prescreve medicações. O psiquiatra, por sua vez, prescreve. Quem vende o medicamento? A indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, se ela puder buscar a cura ou buscar o paliativo, você acha que ela vai buscar o quê? Óbvio que é o paliativo. É interessante que nós precisávamos escolher os speakers. Speakers são médicos proeminentes na sua área, famosos na sua área, que tem simpatia com esse laboratório, e o laboratório dá uma grana para que ele fale bem do produto do laboratório. E ele chega e fala, olha, a droga mais eficiente ou mais avançada para a síndrome do pânico é a droga XYZ. Os médicos respeitam aquela pessoa, aquele speaker, sabem que ele é competente, ou pelo menos ele é famoso e acredita-se que ele é competente por causa disso, e aí as pessoas vão prescrever. E é claro que o laboratório farmacêutico também dá uma boa força lá, fazendo muita propaganda, dando brinde para médicos, não sei se é mais permitido no Brasil agora, mas na minha época era, alguns anos atrás, mas procura estimular o máximo que for possível, revestindo aqueles produtos com um ar de extrema ciência. E as coisas não são bem assim. Mas nos outros vídeos a gente fala sobre tudo isso. Então, só para que você entenda e a gente não se alongue demais nesse vídeo, eu preciso que você bote uma coisa na cabeça. Não estou dizendo para você não tomar medicação. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo claramente que a maioria das medicações não funcionam porque os médicos não sabem o que estão prescrevendo, porque eles são ensinados pela indústria farmacêutica, em sua grande maioria, e o que a indústria farmacêutica quer simplesmente é te passar drogas paliativas. E você vai sempre estar tratando o sintoma numa roleta russa. Vai que acerta. Vai que o medicamento dá certo. Se não der certo, aí você volta no consultório do psiquiatra. Me diga se essa não é a realidade brasileira e do mundo hoje. Bem, espero que esteja te ajudando esses vídeos e nos próximos a gente vai falar sobre outros temas. Fica com Deus.